Muito bem. Não sei se você conhece um projeto chamado 365 Narcisas. É um projeto do Instagram que foca cada dia uma mulher diferente, que manda uma foto dela, que ela mesma tirou uma selfie no espelho, junto com um depoimento sobre uma dificuldade que ela passou e que tenha ficado claro pra ela que foi porque ela é mulher, que foi exclusivamente porque ela é mulher. Quando eu fui pensar o que eu poderia depor pra participar, meu primeiro pensamento foi: sabe que eu acho que eu não tive nenhuma dificuldade pela qual eu passei exclusivamente porque eu sou mulher? Gente, eu fui criada nos anos 70. Claro que eu não vou generalizar aqui, mas eu vejo muito isso entre as pessoas da minha idade. O machismo é uma coisa que não choca tanto a gente, porque a gente foi criado numa época muito mais conservadora. Mas graças a Deus nós vivemos numa era que, apesar da gente ter uma sobrecarga de informações, a gente tem muito mais acesso a visões diferentes das nossas, a visões de pessoas que têm valores diferentes, que tiveram criações diferentes, pro bem e pro mal. Mas quando você começa a ouvir Jujutsu e outras pessoas que colaboram para que a gente tenha uma mente mais aberta, uma visão mais equilibrada e esclarecida das coisas, então o meu segundo pensamento foi: eu já ouvi bastante besteira por ser mulher. Será que isso teve influência no meu burnout? E aí eu comecei a ver que o nível de besteira que eu ouvia nas agências em que eu trabalhei, e quanto mais estresse a agência gerava para mim e para os meus colegas de trabalho, mais besteira eu ouvi de superiores a mim, machistas, em colocações absurdas por eu ser mulher. E eu nunca tinha me dado conta. Eu nunca tinha parado para pensar no que isso pode ter influenciado nesse estresse galopante a que eu fui submetida. Eu não vou ser leviana de falar que eu tive um burnout porque eu tive chefes machistas. Isso é completamente absurdo. Mas o burnout, ele não aparece de uma hora para outra, né? Você não vai dormir e acorda, ai meu Deus, estou super estressada e com burnout. As pessoas têm mania de falar, né? Ai, cheguei à noite, estou cansada, ai, estou estressado, tive um dia muito pauleira, estou estressado. Mas o estresse, ele vai se formando aos poucos, né? E o meu burnout se deu depois de, 25 anos desse estresse se formando aos poucos, e principalmente nos últimos 10 anos, que foi realmente uma fase muito mais hardcore. E aí quando você para pra pensar nas coisas que você ouviu, gente, é um negócio chocante. Não tem como a gente olhar pra isso agora, não tem como eu olhar pra trás agora e ser inocente e achar que isso não teve nenhuma influência. Porque, por exemplo, em uma reunião com um diretor acima de mim e o dono da agência, eu apontei um problema que atrapalhava o dia a dia de muitos dos gerentes como eu na agência em que eu trabalhava. Mas assim, era uma coisa muito grave que estava para metade da agência muito claro e para metade da agência completamente obscuro. Nessa reunião eu fui questionada a respeito de muitos resultados da minha equipe, e eu deixei muito claro até onde aquele problema influenciava diretamente na qualidade do trabalho que eu era capaz de entregar. Porque é claro que tem uma parte que é uma competência sua de gerenciar pessoas, de gerenciar a lista de trabalho e da sua, enfim, competência pessoal. E tem uma parte sobre a qual você não tem controle, que é talento e a competência de outras pessoas das quais o seu trabalho depende diretamente para andar. Só que esse problema tinha um nome e tinha um estado civil ligado a um desses dois caras que estavam na reunião. E a reação que eles tiveram foi, imediatamente depois que eu falei o que eu achava, um deles me disse assim: você deve ser muito travada na cama. Você deve ser uma pessoa muito travada na cama. Como se a minha vida sexual tivesse realmente bastante relevância na hora de avaliar o desempenho de um outro gerente no ambiente de trabalho, não é mesmo? Só que imediatamente depois dessa colocação, o outro cara na reunião disse assim: vai dar. Por que você não vai dar uma meia hora? Vai dar uma meia hora, você relaxa. Como se a solução, assim, o problema existe, mas ele vai deixar de existir, porque ele só mora na minha cabeça, então. Se eu for dar pra alguém, vai ali dar meia hora, volta que tá tudo resolvido. Bom, uns dias depois eu fui demitida dessa agência, não por conta dessa reunião, mas por conta de problemas do dia a dia que eu tinha com a tal da pessoa problema. E olha que engraçado, uns 2, 3 dias depois que eu saí,
a pessoa foi afastada, foi colocada num outro lugar, é claro, porque ela não vai ser afastada de vez, mas o problema que ela gerava no fluxo de trabalho da equipe da agência como um todo foi sanado. Olha que coisa. E o interessante é que entre essa reunião e a solução do problema, não dei para ninguém. Foram 3 dias, gente, de total abstinência sexual minha, que, como pudemos ver, não teve nenhuma influência direta, ao contrário do que eles achavam, na solução de um problema administrativo de uma empresa. E aí, eu acho que você pode falar uma coisa que eu falaria há um tempo atrás se eu ouvisse essa história de alguém. Ah, mas isso acontece em qualquer empresa. Isso sempre aconteceu. Todo mundo ouve isso. Todo mundo ouve besteira. As pessoas reagem de formas diferentes, então a gente vai ouvir besteira de homens e de mulheres, né? Como se isso fosse uma reação exagerada nossa, uma coisa de um nhenhenhé emocional, um mimimi, um nhonhonhon. E, gente, não é. Porque o burnout, ele se forma a partir de uma sensação que você tem, de um ressentimento. O burnout, o estresse vai criando em você um ressentimento a respeito da situação a que você está sendo exposta, às coisas em que você está sendo obrigada a viver, à sua revelia. Você perde, de alguma forma você perdeu a sua autonomia ali no meio. É isso que gera o estresse. É muito mais do que cansaço. É você não ter uma autonomia, é você ter um ressentimento, é você ser exposto a uma situação em que, ao invés de ser reconhecido, você é constantemente desautorizado. E quando você entende isso, fica fácil entender também o quanto trabalhar com pessoas desse naipe, desse nível de ignorância, faz tudo ficar pior para você. Como isso colabora com o burnout, como isso aumenta o seu estresse. Então, eu acho que você que está aí no meio do estresse, no meio do olho do furacão, para evitar esse caminho do burnout, dá uma olhada em volta, principalmente se você for mulher. Que tipo de besteira você ouve durante o dia, mas não aquela besteira de gente mal educada que falou uma coisa que você pode muito bem relevar. Coisas que acabam ferindo a sua autoestima, coisas de pessoas que tentam fazer você se sentir menor. Pessoas que se sentem mal com elas mesmas e precisam que você se sinta mal para que elas se sintam melhor. Então você está pagando emocionalmente pela terapia que ela não faz. Presta atenção nisso, porque eu acho que quando a gente começa a perceber isso acontecendo à nossa volta, é muito mais fácil da gente manter o equilíbrio, né? Porque você fala, saquei, e sofre menos. Eu gostaria de poder voltar atrás e testar essa minha teoria, de fazer essa experiência. Faz por mim e me conta. Eu acho que vai ser muito positivo. Se você olhou para trás no seu ano e viu que você só gerou estresse na sua vida, é hora de tomar como resolução de ano novo agora, para 2017,